A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui novamente alegres e contentes porque iremos compartilhar mais um pedacinho, mais uma porção da palavra do Senhor nesta manhã. E eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre a ousadia da nossa fé. O quanto a nossa fé forte, firmada e decidida no Deus que nós servimos nos leva a alcançar grandes milagres e grandes maravilhas no Senhor. Então eu gostaria de ler com os irmãos aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, uma história muito conhecida, uma história de 3 mocinhos, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens que estavam ali numa terra estranha e que demonstraram ter uma fé tremenda no Senhor, uma fé realmente firmada e mais que isso, certeza da salvação. Então eu vou ler aqui alguns versículos salteados com os irmãos, porque o capítulo é muito grande para a gente ler tudo, e vamos aprender um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo e compartilhar, amém? Então vamos lá. No versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à congregação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, versículo 4, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado na fornalha de fogo ardente. Então ali, o rei Nabucodonosor, ele fez uma grande estátua, chamou todas as pessoas importantes e todo o povo, na hora que ouvisse todo o som de música, deveria se prostrar e adorar aquela estátua. O versículo 8. Ora, no mesmo instante, chegaram-se alguns homens astrólogos e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a estátua de ouro que levantaste. E aqui, nesse momento, a gente vê que deduraram, aqueles meninos. Olha, rei, tá todo mundo se prostrando perante a estátua, menos aqueles 13 ali. E o seu decreto ele foi bem claro. Todo aquele que não se prostrasse seria lançado na fornalha, não seria? Versículo 13. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, de sorte que esses homens foram levados à presença do rei. Disse-lhes Nabucodonosor: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que eu levantei? Agora, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas, estejais prontos para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, pois isto será melhor para vós. Mas, se não adorares,
Sereis lançados na mesma hora na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só, irmãos, versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, olha que fé tremenda. Então, sabendo, que os meninos não se prostraram diante da estátua, Nabucodonosor mandou chamar eles. Não, então chamem esses meninos aqui. Olha, o que está acontecendo que vocês não estão se prostrando diante da estátua? É uma ordenança. Quando a música soar, vocês vão ter que se prostrar. E será melhor para vocês. Se por um acaso vocês não fizerem, aí vocês terão que arcar com as consequências, porque quem que é o Deus que vai poder livrar vocês da minha mão? Eita, Nabucodonosor fez um desafio aí. E os meninos foram firmes na sua resposta. Olha, Nabucodonosor, se por acaso nós formos lançados na fornalha, o nosso Deus, a quem nós servimos e adoramos, ele vai poder nos livrar. Se não, a gente também não vai adorar estátua nenhuma. Essa foi a resposta de ousadia deles. Então eles estavam certos ali da sua fé. Eles sabiam que, se Deus quisesse, ele poderia livrar eles da fornalha. Mas mesmo que ele não livrasse, eles estariam firmes na sua fé, na sua resposta. Eles não se prostrariam a outros deuses. Eles continuariam servindo e adorando somente ao Deus Altíssimo. E aí, nesse momento, o versículo 19 fala que Nabucodonosor se encheu de furor. E ele mandou que aquecesse a fornalha 7 vezes mais. Então, além da fornalha já ser extremamente quente, ela ainda foi aquecida 7 vezes mais, irmãos. Tanto é que nos versículos seguintes, Nabucodonosor manda chamar homens, homens fortes, os melhores homens que ele tinha ali, para pegar aqueles meninos e lançar na fornalha. E a Bíblia fala que quando eles foram lançados na fornalha, só o calor, a caloria que veio, já consumiu aqueles homens. Então, no versículo 23, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram amarrados dentro da fornalha ardente. Então o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Irmãos, Deus pode ser que não te livre da fornalha, mas Ele passa com você na fornalha e te livra lá dentro. Então muitas vezes a gente não está isento de provações, de lutas, mas é Deus que nos ajuda a passar por elas. E vejam aqui, o Senhor, Ele não impediu que os meninos fossem lançados dentro da fornalha. Pelo contrário, eles foram. Porém, quando chegou lá dentro, o Senhor estava com eles e não lhes deixou que nada lhes acontecesse. Nos versículos seguintes vai dizer que eles estavam intactos, que nenhum fio de cabelo tinha sido consumido, a roupa que eles estavam não tinha sido queimada, absolutamente nada. Nem parecia que eles tinham estado dentro de uma fornalha, porque o Senhor estava com eles. Então essa é a força da nossa fé. Pode ser que o Senhor não nos livre de passar por provações. Pode ser que elas venham sobre nós, mas o Senhor nos dá vitória desde que permanecemos fiéis a Ele. Antes de tudo isso acontecer,
Eles demonstraram aqui que eles não se importavam se o Senhor não livrasse eles. Eles estavam convictos da salvação. Então, através dessa fé inabalável, Deus operou grande milagre. Então, aqui no versículo 28, olha só. Então Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, o ímpio reconheceu que Deus era Deus, que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o Senhor dos senhores, que tinha livrado eles daquela fornalha. Então, bendito seja o Deus deles, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão ao seu Deus. Então aqui o próprio rei reconheceu que eles se entregaram basicamente à morte, né, ao invés de adorar um Deus que não era o deles. E nesse momento que eles estariam, né, indo em direção à morte, o Senhor enviou o seu anjo e os livrou. Irmãos, olha só o que a fé nos faz. O nosso testemunho ele impacta a vida das outras pessoas. Então, a fé é algo indescritível. No versículo 29, por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, pois não há outro Deus que possa livrar como esse. E então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Irmãos, através da fé desses 3 homens, o rei Nabucodonosor ele fez um decreto que ninguém poderia dizer nenhuma blasfêmia contra Deus, porque só Deus era poderoso o suficiente para dar tal livramento. Então, o testemunho desses meninos abriu as portas dentro daquela nação. E como recompensa, eles foram, prósperos, O rei os fez prosperar. Olha só quantas lições maravilhosas a gente pode tirar da vida desses meninos. Irmãos, a nossa fé tem poder. Nunca se esqueça disso. Pode ser que o Senhor não te livre da fornalha, que você tenha que passar por ela, mas a recompensa depois vai ser muito maior. E os outros verão a sua vitória. Amém? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus. Que Deus vos abençoe.